Olá, empreendedores compulsivos, José aqui em mais um episódio do Curta Empreender e hoje, dia 7 de julho de 2026, eu estou sendo recebido aqui num local muito especial, a gente vai falar mais sobre isso, mas imagine você que num dia como hoje, 7 de julho de 1494, foi assinado um dos acordos mais importantes da história da humanidade, é isso mesmo. Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Tordesilhas, dividindo as terras do chamado Novo Mundo. Mas só que muito além de uma linha no mapa, aquele tratado mostrou que o valor do território depende muito da visão estratégica, da capacidade de enxergar oportunidades que outros não veem. E hoje, muitos séculos depois, não é diferente no mercado imobiliário. O mercado imobiliário continua sendo um dos maiores instrumentos de geração de riqueza no planeta. E quem entende de imóveis não vende apenas metros quadrados, tá? Ajuda pessoas a construir patrimônio, a realizar sonhos e quem sabe até tomar uma das decisões mais importantes da sua vida. E é justamente sobre essa combinação de visão de mercado, de empreendedorismo, de relacionamento, que eu vou conversar com a minha convidada que está me recebendo aqui na empresa dela, Darlene Pinheiro. Darlene, obrigado por me receber aqui na Prime, é uma honra muito grande. Estamos articulando isso já desde o ano passado, mas finalmente chegou o dia, hein? Chegou o dia. Quando é para ser, dá tudo certo. Legal, preciso dizer, claro, e eu vou ler para não errar, tá bom? Que Darlene Pinheiro, ela, além de empresária, ela é corretora de imóveis, líder de uma equipe enorme que atua em São Luís do Maranhão, Santo Amaro, Barreirinhas, Atins, né? E puxa, eu me sinto muito honrado de estar conversando hoje com Darlene. Darlene, antes da gente conversar, Flop, solta a vinheta. Estamos de volta para conversar com Darlene, né? Darlene, antes de mais nada, eu quero fazer uma pergunta só para definir aqui o tom da nossa conversa e para você ficar mais calma também, né? Eita bênção! Darlene, qual foi a venda mais difícil que você fez na sua carreira e qual foi o fator determinante que fez o cliente se convencer que aquilo era para ele, que aquele era o momento dele? Então, a venda mais difícil hoje é a gente conseguir vender para um parente ou para um amigo, né? Porque sempre rola aquela questão de confiança. Por ser meu parente, por ser meu amigo, será que vai dar o mesmo tratamento para os demais clientes? Sim. Né? Para as demais pessoas que são desconhecidas, entre aspas? Então, a venda mais difícil justamente é essa, que a gente tem que tentar, ou seja, persuadir, mostrar que o nosso trabalho, ele não faz acepção de pessoas, ele não diferencia se tu é parente de sangue, se tu não é. E aí a gente consegue, nessa persuasão, falando todas as formas de como funciona, aí a pessoa consegue lá fazer o nosso fechamento e a gente consegue fazer a venda. Darlene, eu estava falando aqui, passou um filme na minha cabeça, inclusive eu me lembro que eu já falei em um dos episódios do Curta Empreender, quando a gente soltava as pílulas do Curta Empreender no rádio, justamente sobre isso. É muito difícil a gente vender para parente e a expectativa que a gente faz quando nós somos empreendedores, abre um negócio, a gente faz uma expectativa muito grande nos amigos, nos parentes. Muito. E aí vem aquele balde de água fria e eu falava, olha gente, parente, amigo não é cliente, viu? Não façam altas expectativas que é para você não se decepcionar. E você falando isso, eu lembrei de verdade, realmente é muito difícil, né, a gente posicionar o nosso produto, o nosso serviço para um parente, que eles sabem, né, de onde a gente saiu, como... Isso mesmo, acha que a gente não tem um conhecimento suficiente para estar mostrando aquele produto, para estar falando sobre financiamento, acho que não tem o conhecimento, mas daí na hora que a gente vai conversando, que vai tirando a dúvida, e que quando eles já estão falando com outro corretor, vai saber, entende que a gente entende um pouquinho mais do que aquele corretor que ele estava conversando. Isso é muito legal, isso é muito importante. E Darlene, ainda a gente conversando aqui, eu preciso voltar lá no princípiozinho, né, da tua jornada, e fazer aquela pergunta que é quase a abertura de todos os nossos podcasts. Quem era a Darlene
antes do mercado imobiliário, Darlene? Quem era você? Você nasceu num berço de ouro, já era rica quando nasceu, era pobre? Onde é que você brincava? Quem eram seus amigos? Fala tudo pra gente. A Darlene, antes de conhecer o mercado imobiliário, a gente veio de uma família pobre mesmo, né? Meus pais passaram por muitas situações difíceis para poder criar. Sou eu e mais dois, né? Nós somos 3 filhos na família, eu sou a mais velha. Então eles deixavam de comer para a gente ter o que comer, mas nem sempre era o suficiente, a gente sempre chorava com mais fome, né? Então a gente veio lá de baixo mesmo. Eu comecei no escritório de contabilidade, trabalhando na parte de departamento pessoal na época, até adquirir muitos conhecimentos e chegar a ser chefe de RH de várias empresas dentro do escritório de contabilidade. De lá eu fui trabalhar na parte de bancária, de análise de crédito, né? Dentro da construtora Dimensão Engenharia. Legal. E de lá, da construtora Dimensão para lá, foi que peguei esse amor pela corretagem, pelo mercado imobiliário, e é de onde eu estou até hoje, de 2012 para cá. Você nasceu em São Luís mesmo? São Luís mesmo. É? Que bairro que você passou a infância? Foi criado aqui em São Luís? Fui criada aqui em São Luís, no bairro da Liberdade. Liberdade. Na Liberdade, lá no centro de São Luís. Liberdade era divertido. Eu tenho vários amigos lá que falam, me criei na Liberdade, Madre Deus, eram bairros... Sim, tudo pertinho. Divertidos. Divertidos. E quando você percebeu que você não era só uma corretora, que queria mais, quando você foi picada pelo bichinho do empreendedorismo e decidiu virar essa chave, hoje eu vou empreender no meu próprio negócio? Então, quando eu comecei na corretagem, que eu adquiri um pouco de experiência, consegui uma expertise maior, porque como eu já vinha de uma área de documentação, que é o departamento pessoal, depois fui para uma área bancária, que une o útil ao agradável, porque tu tendo conhecimento dos dois, tu consegue fazer uma venda e passar conhecimento para o cliente do que ele vai comprar para sair do aluguel ou do que ele vai comprar para investir, né? Sim. Então, isso me ajudou muito. Então, quando eu vi que essas duas situações que eu tive na minha vida conseguiu fazer com que eu tivesse um leque de conhecimento bem amplo, eu decidi trabalhar sozinha. E como meu nome já estava conhecido dentro do mercado imobiliário, teve pessoas que quiseram vir trabalhar comigo, mas eu não queria empreender ainda. Sim. Né? Mas aí, através do que eu passava para o mercado imobiliário, da diferença que eu fiz dentro do mercado imobiliário, que muita gente copiou, graças a Deus, aí muita gente quis vir trabalhar comigo e aí estão até hoje. Foi fácil assim? Você dormiu Darlene e acordou empresária? Foi... Não foi fácil não, foi bem difícil. Até porque a gente tem que ter um capital, a gente tem que ter alguma coisa para manter a empresa, né? Se você não tiver aquele capital para manter uma empresa, para manter pessoas, para liderar pessoas, tanto na parte financeira, quanto na parte emocional e espiritual e de conhecimento, você não consegue manter uma empresa aberta. Então, tudo isso me ajudou a crescer também nesses níveis da minha vida, nessas áreas da minha vida. Então, eu creio que a partir do momento que Deus, Ele te direciona para você ser um empreendedor, para você ser um líder, Ele já sabe a tua jornada. Então, Ele já te capacita, né, do início do processo até o fim, para te poder estar ali, de portas abertas. Porque essa capacidade vem só dele. Sim. Então, eu creio que eu estou onde eu estou, não é mérito meu, e sim porque Deus, desde quando eu iniciei todo o meu processo profissional, Ele já foi subindo a escadinha para dizer, eu vou te querer aqui, eu te quero aqui, e você tem que ficar aqui. E como é que é esse negócio, Darlene, como você trouxe para a mesa ali o elemento espiritual da coisa, como é que é esse negócio de eu tenho uma carreira, eu tenho o meu plano de futuro, eu penso assim e tal, como é que você divide esse planejamento com Deus e tudo, e como é que é isso? Porque é natural do ser humano, eu vou estudar para ser sei lá, qualquer profissão que seja, né? Então você faz ali um planejamento na tua mente, no teu coração, vai analisando tuas vocações, vai analisando hoje o que eu chamo de chamado do mercado, né? Que é a voz da necessidade, o que o mercado está precisando. E aí, como é que a gente divide isso com Deus e cria ali uma trajetória bem sucedida? Como é que funciona isso? Então, eu sempre tenho um negócio comigo, eu sempre falo para a minha equipe, né? Eu acho que quando a gente consagra tudo que a gente for fazer ao Senhor, ou o plano, as portas são abertas ou as portas são fechadas. Então, a partir do momento que tu consagra, tu vai ter certeza que se Deus está ali contigo ou se Ele não está. Né? Então, eu sempre falo para a minha equipe, antes de vocês saírem de casa,
ore, consagre o seu dia, entregue ao Senhor e vai trabalhar. E deixa. Eu sempre falo isso para eles. E aí, tudo que eu vou fazer, se eu tenho um plano de fazer alguma coisa, de mudar alguma coisa, de fazer um outro empreendimento, qualquer coisa que seja, eu entrego nos pés do Senhor. Então, se as portas se abrirem da forma que é para se abrir, se vier o recurso, se vier tudo, eu tenho certeza que Ele está ali comigo. Agora, se não viesse demorar, se a oração está essa, não, Deus não está aqui comigo nesse negócio, não. O negócio está muito emperrado aqui. Aí pronto. Aí eu desando, já desencanto e já deixo. Legal, isso aí. Importante. Bom saber. Provavelmente tem muita gente que está tendo algum tipo de angústia, aflição. Justamente por causa disso, eu acho que o teu tem que trazer relato, paz. Tem que trazer paz. Quando traz paz para o teu coração, tu tem certeza que Deus confirmou. Quando tu fica angustiado, não tem paz, não tem nada, não tem Deus no teu negócio. Até hoje, você acha que a Prime Imóveis foi a grande decisão que tipo mudou a tua vida, ou teve algo assim mais forte, mais importante do que o negócio? Tem muita coisa. Eu sei que você já tomou muitas decisões importantes aí na vida. Você acha que a Prime foi o grande divisor de água, assim, a Darlene antes e depois da Prime? Foi. Sempre foi um divisor de águas, né? Porque eu acho que eu sempre me vi como cabeça, eu nunca me vi como cauda. Então, eu sempre trabalhei para ser sempre melhor. Eu sempre mudava todo dia minha rotina e sempre performava dentro das empresas que eu trabalhei de uma forma que eles não conheciam e não entendiam como eu fazia, né? Então, eu sempre tentei ser melhor dentro dos locais que eu trabalhava. Então, eu creio que a partir desse momento foi que eu consegui, né, subir no nível que eu subi. Porque eu sempre decidi ser melhor, nunca puxando o tapete de ninguém, mas sempre vencendo eu mesma todos os dias. Então você já empreendia no CNPJ do seu contratante, você já era empreendedora muito antes de ter o seu próprio CNPJ. Isso mesmo, correto. Isso é legal. A tua experiência, eu tenho certeza que você marcou o mercado antes de você ter a sua própria marca. Marquei, sim, pode ter certeza. E o que é, eu estava lendo ali aí para você que está nos vendo, nos ouvindo, eu estava estudando um pouquinho para falar sobre a Prime, sobre a Darlene, que um dos ativos da Darlene é a marca dela. Né? A confiança que ela estabeleceu no mercado foi um dos principais ativos para o posicionamento da marca. Então, a marca Prime hoje, inclusive eu conheci a Prime antes de conhecer a Darlene, é um ativo forte no mercado, justamente por causa disso, que ela semeou forte nesse mercado antes da Prime nascer, né? Marcou ali o mercado imobiliário, né? Seus contratantes, e quando ela teve o negócio dela, já veio, não vou chamar de facilitado, tá? Mas já tinha uma semente lançada que já estava já tinha pegado, né, Darlene? Já tinha, porque eu sempre abraçava as empresas que eu trabalhava como se elas fossem minha. Então, eu tinha todo aquele cuidado, desde o material de expediente até a minha parte de comissionamento, de como tratar os clientes, de como fazer os processos. Então, tudo isso eu tratava como se a empresa fosse minha, eu cuidava da empresa, né? Eu vestia a camisa da empresa, que nem a gente fala no modo popular. Avançando um pouco para a gente entrar aqui no mercado, né? Principalmente o mercado imobiliário, que é a tua especialidade, o que faz hoje, ao que você atribui ou o que faz hoje nesse mercado um cliente deixar de comprar com como é que eu posso dizer, com o corretor A para comprar com o corretor B? O que você atribui isso? Porque a gente tem, por exemplo, a tua empresa. Aqui tem vários corretores, né? Eu tenho certeza que já aconteceu de um cliente se relacionar com mais de um corretor, né? Porque vocês trabalham com várias construtoras, vários parceiros, né? Sim. E aí, finalmente, você descobre que todos os corretores que ele se relacionou foi dentro da tua empresa. O que faz um cliente deixar de comprar com um corretor para comprar com outro? Então, hoje em dia, a maioria das queixas dos clientes que a gente pega quando ele vem de outros corretores que, para fechar negócio com a gente, é justamente a questão da transparência. Sim. Né? Vamos dizer que 99% do mercado imobiliário ele não conta tudo para o cliente. Então, quando o cliente vai saber, ele já está na etapa final, que é do contrato, junto com a Caixa Econômica Federal. Então, ele deixa de fechar com aquele corretor X para vir fechar com o corretor Y. Por quê? Porque a questão da confiança. Ele não passou nem confiança e nem transparência para o cliente dele.
E aí esse cliente vai lá e fecha com o corretor da Prime, ou fecha com outro corretor justamente por conta disso. E qual que é eu vou fazer uma pergunta aqui bem... essa pergunta, vocês já ouviram ela muitas vezes. Qual é a maior mentira que o cliente acredita na hora de comprar um imóvel? Ou qual é a maior mentira que o mercado imobiliário conta para o cliente hoje? Hoje, a maior mentira que o mercado imobiliário conta para o cliente é que ele vai pagar só a construtora e vai ser parcelas fixas. É a maior mentira. Isso não existe, Não né? existe. Em construtora nenhuma do país. Não caia nessa, resumindo. Não caia nessa, gente. Não caia, porque não existe. Porque nós somos regidos por várias correções, né? Quando você faz um parcelamento com a construtora, a gente tem a correção do INCC, que trabalha em cima do Índice Nacional da Construção Civil. E quando o cliente recebe o imóvel, se ainda tiver parcelas a vencer, ele vai ter o IGPM mais 1% de juros em cima das parcelas. Isso é importante. É muito importante. Aí eu começo a visualizar quão importante é a transparência e como que essa transparência... Porque dói no bolso. Vai realmente estabelecendo um vínculo ali de confiança entre o cliente e a empresa. Isso mesmo. Olha, a Darlene acabou de dizer para você que está pensando em comprar um imóvel, você fica atento, não cai nessa, viu? A melhor coisa é vir conversar com ela, mas vamos lá. Darlene, eu estava vendo outro dia um story seu, e aí me surgiu um insight que eu até transformei isso numa pergunta. Existe um momento certo de comprar o imóvel? O momento certo de comprar um imóvel é hoje. Prepara o meu contrato aí que... Como assim, Darlene? Me fala isso. O momento certo de comprar imóvel é hoje. Por quê? Porque os imóveis hoje, cada dia ele está aumentando de valor. Por quê? Porque a parte da construção civil, os insumos que faz para construir cimento, terra, tudo isso, ele aumenta praticamente de 15 em 15 dias. Sim. Então, o imóvel, consequentemente, fica mais caro. Né? A mão de obra fica mais caro. Então, o momento certo de você comprar um imóvel é hoje, porque amanhã ele vai estar mais caro do que ele está hoje. Mesmo, a recomendação é tanto para quem vai investir quanto para quem vai morar, hoje é o dia certo. Hoje é o dia certo. Qual que é a recomendação assim, primeira na hora de você comprar um imóvel? Como é que pensei em comprar um imóvel? Qual que é a primeira coisa que eu tenho que analisar antes de sair de casa e tal, para procurar um imóvel, conversar com alguém? O que eu tenho que ter na minha cabeça? Eu como cliente. Todos os clientes que a gente faz, organização financeira. Tu tá saindo de casa, da casa da tua mãe, que tu tem tudo, do bom e do melhor ali, tudo, para te morar sozinho. A tua organização financeira hoje, ela vai conseguir suprir todas as tuas necessidades na compra do imóvel? Ela vai conseguir pagar uma prestação da construtora? Ela vai conseguir pagar uma taxa de obra? Ela vai conseguir pagar o ITB e cartório? Depois que tu recebe, tu vai conseguir pagar a taxa de condomínio? Tu vai conseguir pagar a conta de luz? Tudo isso tem que botar no teu bolso. Tu vai botar a parte que tu está comprando inicialmente e tu vai botar o pós, quando tu estiver morando. Então, isso é que tu vai ter que analisar, ou seja, o teu orçamento, a tua vida financeira. O que vai ser prioridade na tua vida? Talvez seja mais importante, antes de adquirir esse bem, transformar ele num ativo primeiro. Quem sabe comprar ali e durante esse período ir vendo a valorização, de repente vender esse imóvel, se capitalizar para depois comprar um outro imóvel. Pode ser assim também, pode ser uma escadinha. Hoje a gente compra o que a gente pode, amanhã a gente compra o que a gente quer. Então, tu inicia com o imóvel hoje num local, numa região e no valor que cabe no teu orçamento. E quando tu conseguires renda maior ou qualquer outra coisa que tu tiver uma entrada maior, tu vende aquele imóvel, ele já vai servir de entrada de mais de 50% no outro imóvel que tu quer, na região que tu queres. Entendi. Mesmo que ele não esteja quitado, é possível? É possível, mesmo que ele não esteja quitado, é possível você usar ele como forma de entrada em outro imóvel. Outro dia eu estava vendo ali também um material de vocês sobre imóvel para investimento, né? Comprar imóvel na planta, às vezes quando você recebe imóvel ele já está ultra valorizado. Ultra valorizado. Às vezes o que você investiu tem mais do que o dobro já de proposta para... Essa é uma outra estratégia para você se capitalizar de repente. E aí, de novo, é um investimento que se torna um ativo, né? Quando você compra para vender de novo e lucrar, você tem um ativo ali na mão.
Essa é uma boa estratégia antes de você comprar o teu imóvel e realmente o imóvel próprio deixa de ser um ativo e vira ali um passivo, né? Vai depender muito de como é que tu vai administrar aquele bem, né? Se tu administra ele da forma que tu quer para moradia ou da forma que tu quer para aluguel, aí tu vai entender se ele vai te dar ônus ou se ele vai te dar bônus. Legal. Vai depender muito de como tu vai administrar o teu bem. Hoje vocês só vendem, aluga imóvel, vocês têm esse trabalho também de consultoria, se alguém quiser conversar sobre isso, eu tenho um dinheiro guardado ali, não é muito, mas eu gostaria de fazer um investimento, transformar isso em rentabilizar esse recurso. Vocês têm esse tipo de consultoria hoje aqui, Darlene? Temos sim, até porque muitos clientes que procuram a gente, eles já dizem logo, eu não quero comprar agora, eu quero entender como funciona para saber se eu consigo comprar agora, né? Então, é justamente o que a gente passa para eles, essa consultoria. A gente passa essa informação e aí ele vai para casa, pensa e decide se vai fazer negócio agora ou não. Ou se vai fazer um consórcio. Sim. Tudo isso vai influenciar no investimento, no que ele tem guardado para investir. Vale a pena consórcio? Muito. Eu ouço tanta coisa assim de orelhada. Vale muito a pena consórcio, porque o consórcio, diferente de um financiamento habitacional, tu não tem taxa de juros, tu tem taxa administrativa. Sim. Então, praticamente, a diferença que tu paga no valor de financiamento para um consórcio é muito grande. É muito grande mesmo. Então, o consórcio hoje, para quem tem uma entrada guardada, para quem tem FGTS, ele é muito útil na compra do imóvel. Ajuda bastante. Darlene, eu vou te fazer uma pergunta, mas antes de tu responder a pergunta, eu vou dar um recado, mas já vou logo deixar a pergunta. E é muito voltado para a equipe, né? Como tu tens equipe, trabalha contigo aqui, eu imagino, ela fala que é uma equipe pequena, mas pela quantidade de marca que eu vejo ali que eles representam e vendem, construtoras e empreendimentos e escritórios que eles têm espalhado, né? Operações espalhadas, São Luís, Atis, Barreirinhas, enfim. Eu imagino que não é tão pequena assim essa equipe. E aí a gente entra no pilar de liderança, tá? Quais foram os maiores desafios que você enfrentou na liderança de equipe, né, para formar uma equipe de alta performance, que eu sei que vocês se destacam justamente por um dos pilares é esse, né, alta performance. Quais foram os desafios que você encontrou na hora de formar essa equipe? Antes de você responder, pessoal, preciso dar um recado para vocês, tá? Nós estamos gravando podcast Curta Empreender aqui na Prime Imóveis, sendo recebido aqui na casa da Darlene, né? A Prime Imóveis é a segunda casa da Darlene. Mas o podcast Curta Empreender, né, tem um time que cuida de mim, é o time da Cajar Experience Audiovisual. Se você quer ter um podcast, não importa onde é o seu podcast, se é um podcast no estúdio, se é um podcast na sua empresa, na escola, itinerante, na rua, só não vai acontecer talvez pulando de paraquedas, mas conversa com o time da Cajar, que eu tenho certeza que eles vão te dar uma solução para o teu podcast, tá? Você pode entrar em contato com o time da Cajar que está aparecendo aqui embaixo, tá certo? Pode ler o QR Code, já vai cair lá no comercial da Cajar, conversa com o pessoal da Cajar, explica como é que é a tua ideia, o teu projeto, né? Olha só, e a gente gravava o Curta Empreender no estúdio, hoje eu gravo na empresa dos meus parceiros de negócios, né? Das pessoas que eu quero conversar. Então, conversa com o time da Cajar, tá bom? Fala sobre o teu projeto, lá vai ter um time que vai te ajudar com desde a parte de pré-produção, como roteiros, ideias, vai te dar ali insights para você ter os quadros dentro do seu podcast, tá? Como na parte de produção, que eles vão onde você estiver, realiza teu projeto, e até na pós-produção, questão de edição, colocar esses layer tilt que aparece aqui, QR Code e tal, enfim, o pessoal é top, tá? Conversa com o time da Cajar, mas deixa eu voltar aqui para Darlene. Darlene, quais foram os desafios que você encontrou na hora de montar esse teu time de alta performance? Como é que é liderar um time assim? Olha, desafio, eu creio que todo empreendedor encontra. Pessoas que apoiam, pessoas que não apoiam, pessoas que tentam puxar teu tapete, pessoa que na tua frente é uma coisa, por trás é outra, né? É complicado, mas a gente, tendo sabedoria e discernimento, a gente consegue vencer, né? E em relação a liderar pessoas, é mais questão mesmo de... Cada pessoa é criada de uma forma, né? Ela tem uma cultura. Então, é mais a questão mesmo de tu saber conversar. A partir do momento que você sabe conversar com aquela pessoa,
entender o motivo, aí eu creio que tu consegue fazer uma boa liderança, né? É mais a questão mesmo de tu conseguir entender o que aquela pessoa está precisando. Porque naquele primeiro momento que você está liderando pessoas, se você for seguir o mesmo ritmo dela ou devolver na mesma moeda, você nunca vai saber ser um bom líder. Ou você tem que ser superior, ou você tem que fazer um curso de gestão de pessoas. Porque liderança é isso, é tu entender o próximo, porque a gente veio para cá para servir. Se você não está pronto para te servir, tu não está pronto para liderar. É basicamente isso que eu jogo assim no meu dia a dia, que eu tento fazer assim no meu dia a dia junto com a minha equipe. E aí me leva para outra pergunta ainda em cima do que tu falaste. Como é que tu consegue manter, por exemplo, uma equipe motivada? E eu imagino que teus consultores não vendem imóvel todo dia, né? Claro, a empresa deve vender imóvel todo dia, mas o José consultor, eu imagino que o José não deve vender imóvel todo dia. Como é que mantém o José consultor motivado, vindo trabalhar para cima, né, de cabelo penteado, que não é bem o caso hoje? Hoje meu cabelo tá meu amigo hoje, eu não sei o que aconteceu. Vim pra cá que só a graça de Deus, Darlene. Eu até tentei consertar no banheiro, mas não deu certo. E aí, como é que faz para manter o José motivado e tal? Como é que é isso? Olha, trabalhar com vendas é um desafio diário, né? E a gente sabe disso. Mas eu creio que nem eu falo para eles, você não perder o foco, você não perder o equilíbrio emocional, que às vezes a gente perde, né? Que a gente fica ansioso, né? A gente consegue lidar ou com aquele cliente para fechar agora ou para fechar mês que vem. Sim. Mas a gente consegue se desenrolar fechando um aluguel, fechando uma chave, que a gente também trabalha com oportunidade de chaves. Então depende muito do que o corretor está querendo visar, né? Qual é o foco dele? Então, se o foco dele é o imóvel na planta, a gente senta para ver o que a gente pode fazer. Então a gente senta junto, eu estou ali junto com eles, eu estou aqui todo dia, de 7h40 da manhã até tendo atendimento, tendo corretor aqui para a gente fazer. Então é mais ou menos assim, eu estando no pé dele, ele junto comigo, eu junto com ele, a gente consegue motivar um ao outro. É uma motivação diária. Eu imagino que não é fácil assim do jeito que você está falando, não, viu? Não é fácil, não, de forma alguma. Falar é fácil, mas ali na hora é complicado, mas a gente consegue. Né? Consegue. Já teve consultor que falou, Darlene, isso aqui não é para mim, eu não aguento mais, eu não consigo sair do zero, eu vou abrir uma banquinha, vou vender pastel na feira. Já teve isso? Já teve, e quando foi nos últimos minutos do segundo tempo, no último dia do mês, fechou 3 vendas no mesmo dia. É mesmo? É mesmo, fato e verdade. Foi o quê? Qual foi esse santo remédio que tu deu pra ele? Ele disse assim, ele saiu daqui e disse assim, não, eu vou pra casa porque eu tô muito ansioso, eu não quero mais, não vou ficar aqui, não vou. Aí vai pra casa e vai orar, bota o joelho no chão, assim que eu disse. Aí quando foi no dia seguinte, trouxe os 3 clientes daqui. Darlene, tem 3 clientes, estão aprovados, não sei o quê. Aí eu digo, pronto, tá aí, fechou as 3 vendas no mesmo dia. Isso é legal. E não tinha vendido nada o mês todo, mas no último dia do mês vendeu. E qual foi a habilidade que tu precisou desenvolver assim, para chegar nesse nível aqui que tu tá hoje? De chegar e falar, precisa ter paciência, precisa alinhar a expectativa, precisa orar mais. Como foi assim, esse processo aí para desenvolver os pilares da liderança? É você nunca aceitar a situação que você está hoje. Nunca ficar conformado. A partir do momento que você se fica conformado com o que você está vivendo, com o que você tem, você acaba se acomodando. E você se acomodando, você não sai do lugar. Então, basicamente, é isso que eu falo para eles. Vocês não podem ficar acomodados, né? Porque eu vendi 3 no mês e já tenho meu dinheirinho para receber, para pagar minhas contas, que eu vou descansar. Não. Você tem que vender todo mês, porque você vai ter conta todo mês. É mais ou menos isso. É você não ser acomodado, não se conformar com aquele momento. Legal. Darlene, uma coisa que eu estava percebendo aqui, e aí a gente volta de novo para o assunto de mercado, são as tendências, né? Sim. Eu vejo que todos os mercados e os nichos desse mercado, né, os super nichos também, eles têm, com o advento de tecnologia, surgimento de novos materiais, né, principalmente embalado de novo pela tecnologia, a IA está fazendo a gente descobrir, né, materiais novos, componentes novos, né, enfim. O que a gente pode falar sobre tendência para o mercado imobiliário? Eu tenho visto, por exemplo,
os arquitetos têm um parquinho novo, né? Iluminação nova todo dia, fechadura nova e tudo novo. Tudo eletrônico. Né? Tudo eletrônico, embalado já por IA, é um negócio, é uma loucura. E quais assim as tendências que o mercado imobiliário já aponta hoje para quem tem um dinheiro para investir, um capital, seja para morar ou seja para investimento mesmo? O que a gente pode falar de tendência no mercado imobiliário? Vamos falar de São Luís, né? Porque se a gente abrir mais, o assunto é grande. O que acontece de tendência aqui para São Luís e as áreas que você está atuando, que eu vejo ali que vocês estão muito fortes no polo turístico, né? Barreirinhas, Atins. Isso mesmo. Aqui em São Luís, a gente está com um foco, não somos nós, né? Mais ou menos os clientes também. Sim. A construtora VM lançou uns lotes, né, ali na região do Araçagi, antes do Alphaville ali. E aí os clientes estão tudo, meu Deus do céu, parece comida de passarinho, só tem um pouquinho. É basicamente isso, os clientes estão em cima. São lotes de alto padrão, mas que a procura está grande porque os demais lotes de Alphaville e Dama não tem mais nada. Né? Sim. Então, esse nicho, que é justamente o do alto padrão, ele está em cima desses lotes, que é justamente o licença da construtora VM. Então, são coisas assim que a tendência hoje é buscar o que o cliente mais procura. Se a procura estiver alta, vai todo mundo para aquilo, independente de ele ter capacidade financeira ou não. Então, essa é uma tendência realmente de mercado, não é uma tendência de construtora, de planejamento para tentar persuadir mercado. É o mercado que já... É o mercado mesmo, os próprios clientes. Isso é legal demais. Alto padrão, região, Alphaville, Araçagi. Isso mesmo. Perfeito. E aí a gente está falando do quê? De metros quadrados, já com... como é que chama aqueles... condomínio, área de condomínio. Condomínio fechado, lote de alto padrão, com uma infraestrutura de área de lazer toda equipada, imobiliada, muito grande. Acesso para Vista Mar e acesso pela via litorânea ali. É um empreendimento assim que enche os olhos. E outra coisa que eu te perguntar assim, como que as redes sociais, internet, têm influenciado no ramo imobiliário? Isso acontece ou ainda é muito de sentar na mesa, olhar olho no olho, ou tudo isso, né? Às vezes vê na internet, vem para a mesa, ou nada disso? É meio termo. Tem cliente que ele gosta do contato. Sim. E tem cliente que ele é digital. Então, depende do cliente que tu pega para atendimento. A gente tem, por exemplo, nossa negociação aqui é 90% contato. Olho no olho aqui presencial, 10% online. Porque... Vamos colocar um ponto que eu não sei se está na tua entrevista, fraude, golpe, está muito grande. Então, a maioria dos clientes precisam ter aquele contato, ver se realmente é verdade, se é aquilo mesmo, do que ele fazer tudo 100% online. Entendi. Vocês usam a internet como ferramenta de prospecção? Muito. Internet, Instagram, Facebook, a gente faz ação de vendas em rua, que é o que a gente vai fazer agora lá em Barreirinhas, né? Vai fazer 2 dias de ação de vendas. Então, a gente faz tudo, tanto digital quanto presencial. Vocês estão hoje presentes e no digital, como é que é a presença de vocês? Usam uma rede só, várias redes? A gente usa a rede exclusiva da Prime mesmo, para fazer justamente para chamar a atenção daquele cliente. E nas redes sociais, vocês usam Instagram, TikTok, Instagram, YouTube, o que vocês... Instagram e Facebook, TikTok, YouTube a gente está iniciando. Legal. Talvez tenha novidade aí. É bem provável que surja aí um podcast da Prime Imóveis. Aguardem. Não vou ficar dando spoiler não, mas existe essa possibilidade. Darlene, inclusive eu vou fazer um comentário, até para compartilhar contigo uma informação nova, não tão nova, mas a frase ela foi muito bem construída, né? Eu estava estudando essa semana um material justamente sobre a jornada do consumidor, né? Então, é um assunto que a gente tem que trazer para a mesa todo o tempo, tá sempre estudando, porque a forma de consumir produtos muda, né, frequentemente. E aí, um camarada falou uma frase que me marcou. Ele disse que a jornada, né, de compra, não é nem do cliente, é a jornada de compra, ela já não é mais linear. Ela é sinuosa, né? E é multicanal, ou seja, o cliente às vezes vê um story,
aí depois ele clica no bio, aí depois ele entra no teu site para saber se tu existe. Sim. Aí vê qual é o nome da tua empresa, consulta o teu CNPJ, vai no Google, né, ver se tu existe mesmo, dá uma olhada no Maps para ver onde é que tu tá, depois ele vai ver um review do que tu faz no YouTube e tal, e ele se convence e vem na Prime. É basicamente isso, corretíssimo. Então a jornada de compra, ela ficou, né, não é mais muito previsível, muito linear. Não é. Depois que a internet ela deu um acesso amplo, né, a 100% eu digo assim, para todo mundo, ficou esse linear aí, ele não ficou mais reto, vamos dizer assim. Ele tem essa curva, essa pesquisa, que aí o cliente ele consegue saber um pouco mais da empresa antes de fazer qualquer contratação, qualquer contrato, qualquer coisa. Não é mais só aquele negócio de anunciar no rádio, ou na TV, ou estar num jornal, numa revista, né? É tudo. Você tem que estar ali com presença... Com presença em tudo. O mesmo cliente que está ali te escutando na rádio, ele já entrou na tua plataforma. Sim. Já se cadastrou ali como lead. E aí ele te olha na televisão, ele já liga naquele número que tu colocou lá na televisão. E aí vai. É verdade. E assim, o mercado imobiliário aqui no Maranhão, eu tenho notado que ele tem vivido assim vou chamar de um momento especial. Pelo menos para mim, até pouco tempo eu via surgindo os imóveis e tal na região urbana da capital. Sim. Mas eu vejo que no Maranhão em geral está vivendo um momento especial. E onde é que tu vê assim que estão as oportunidades, as melhores oportunidades? O que você visualiza aí pelos próximos anos? E aí falo de Maranhão todo, já que você tem vários pontos de presença. Assim, o mercado aqui em São Luís, ele tem crescido bastante porque tem vindo muita gente de fora para cá. Sim. Então, com essa demanda alta, a procura de imóveis, tanto na parte de venda quanto de aluguel, está bem alto mesmo. Então, assim, a demanda aqui em São Luís, ela tem bastante, mas a gente não tem pontos para construir. Então, ela está se voltando mais para aquelas regiões que tem terreno, que é Raposa, São José de Ribamar, Passo, ou Barreirinhas, vai para ali que quer investir. Porque aqui em São Luís a gente não tem mais capacidade de construção, porque não tem mais terreno. O que tem são poucos, são pequenos, e aí acaba construindo alto padrão, que a procura está muito grande de alto padrão. Sim. Que a gente está até surpreendido com o mercado. E você que está no mercado dizendo que está surpresa, imagine para mim que estou olhando de fora. A gente está muito surpresa com o mercado de alto padrão. Deixa eu falar um pouco mais sobre a vida da Darlene, a mentalidade. Segura aí, Darlene. Vou fazer umas perguntas chatas. Jesus. Darlene, tu és casada, tem filho, como é que funciona isso? E por que eu estou entrando nessa pergunta? É porque é curioso ver ali a mulher empreendedora, que tem vários pontos ali, que cuida de equipe, né? E de repente, como é que é? Tu és casada, tem filho? Sou casada, tenho uma filha, a Elizabeth. Vai fazer 4 anos agora, em agosto. E, rapaz, a gente consegue dar conta, a mulher consegue dar conta. Vocês homens, só a misericórdia de Jesus. Mas nós mulheres dá conta. Conceito da Darlene. A gente consegue dar conta. É mesmo, dá conta? Dá conta. Como é que é dividir o dia a dia assim com a casa? Teu cônjuge, ele participa do negócio também? Ele respira Prime ou ele tem outras ocupações aí de outro segmento? Como é que é isso? Não, ele é do mesmo segmento, mas ele tem a empresa dele, eu tenho a minha. Quando a gente já se conheceu, já tinha a Prime e aí ele continuou no ramo dele mesmo. E aí, como é que... Conta um pedacinho do teu dia aí. Leva a menina no colégio, faz almoço, não, só pego, levo. Tá? Não consigo fazer nada disso. Eu contratei uma van para buscar o menino no colégio, uma menina para tomar conta. Não, ele deixa a gente acordar cedo lá em casa. Aí eu deixo minha filha na escola. Aí eu chego, por isso que eu chego cedinho aqui, porque eu já deixo ela na escola e eu amo chegar aqui cedinho. Direto. Já venho direto. Eu amo chegar cedo aqui no escritório, porque aí eu já consigo me estabilizar, né, emocionalmente aqui dentro, já consigo respirar e já consigo desenvolver meu trabalho com mais paciência, né? E aí eu já deixo ela na escola, venho pra cá. Meu pai, que é o avô dela, busca ela na escola, porque ela sai 11h30, né? Eu tenho diarista em casa para fazer almoço, limpeza de casa, essas coisas. E quando não tem agendamento no final do dia, chego cedo em casa ou mais tarde, dependendo de como vai ser o dia aqui na praia. Tu almoça aqui na empresa ou vai em casa? Almoço aqui na empresa. É mesmo? Aqui na empresa, isso mesmo. Tudo eu faço aqui na empresa. Eu entro, bato meu ponto
e saio para ir para casa, mas almoço tudo é aqui dentro. Literalmente respira Prime. Literalmente, isso mesmo. Rapaz, que bênção, bom demais. E qual foi assim uma lição assim de empreendedorismo que você aprendeu nessa tripla jornada aí, né, de mãe, de esposa, de empresária? Como é que eu imagino que esse monte de desafio às vezes cobra um precinho, né, aqui outro ali. Qual foi o que você pode contar pra gente assim de um aprendizado que isso traz para quem está passando essa jornada tripla também? Rapaz, tem hora que dá vontade de chutar o pau da barraca, ó. Chutar o balde. Tem hora que o negócio é complicado, mas como nós mulheres somos diferentes de vocês homens, a gente pega, senta, respira, às vezes vai fazer uma unha, vai fazer um cabelo, faz uma massagem e aí tá tudo bem. A gente consegue reviver o resto do mês e assim vai. É mesmo. Dá para recalibrar ali Dá para recalibrar ali. Numa unha, fazendo a unha. Tu relaxa ali, rapidinho. Ou então, quando tu chega em casa, tu chegou em casa, aí tu tá ali hiper, mega estressado. Tu tá mesmo assim, o teu dia foi aquele dia. Aí vem teu filho e te dá um abraço. Legal. Menino do céu, tu desmorona. Cadê teu estresse? Foi embora. Desarma total. Minha filha fez uma vez isso comigo, que, meu Deus do céu, desarmei total. Tudo foi embora. O estresse, a ansiedade, o medo, a vontade de desistir, tudo foi embora. Legal. Porque é difícil. Empreender é difícil, ainda mais aqui no Brasil. E aí entra a minha próxima pergunta, que aliás faz parte do quadro. Antes de eu soltar a pergunta, essa aí eu vou soltar na bucha, tá? Eu vou logo dar um recado aqui para você que está nos ouvindo. O Curta Empreender, né, tem um patrocinador fantástico que tem acompanhado a gente, que é o Santo Remédio. Você precisa conhecer o Santo Remédio, e não é porque o José está falando, é porque o Santo Remédio ele tem já no slogan da empresa que existe um santo remédio para cada fase da sua vida, e isso é verdade, viu? Eu trouxe aqui, sempre tenho trazido alguns produtos de Santo Remédio para promover. Hoje eu trouxe aqui como nós estamos gravando e morando aqui no Maranhão, em São Luís do Maranhão, a gente mora praticamente em cima da linha do Equador. Uma coisa que não falta aqui é calor e sol. Então as pessoas, existe um acometimento muito grande de melasma, o que é normal, né? Ele é acentuado também pelo sol, pelo calor, pela luminosidade, enfim, existem vários aspectos. Eu não sou o profissional do melasma, mas eu sei que para o melasma existe um santo remédio, né? Então eu trouxe aqui o protocolo de tratamento para melasma. Eles têm aqui, ó, um sérum melasma para você usar, tá bom? Passar ali e fazer. Antes de usar o sérum, tem a primeira fase do tratamento, né, que é o sabonete para o melasma. Você faz aqui uma limpeza profunda ali na região do melasma, tá bom? Depois aplica o sérum, vai deitar. Geralmente a gente faz esse protocolo à noite mesmo. No outro dia de manhã, né? Aplica aqui. Eu trouxe o hidratante corporal, mas era para ser o protetor solar, tá? Você aplica o protetor solar, fator 60, muito bom, produto de primeira, com garantia, Santo Remédio, né? Com entrega na sua casa. E se você quer conhecer os produtos do Santo Remédio, e tem vários, né? Tem o meu queridinho aqui, que é o spray, perfume para o cabelo. Eu não vivo mais sem o meu, eu uso a fragrância Biolimpium, que é maravilhosa, tá? Enfim, entra lá no site do Santo Remédio, é facinho, santoremedio.com.br, tá bom? Dá uma olhada no portfólio de produtos, olha tudo lá, vira de cabeça para baixo, tem linha para beleza, infantil, né? Cuidados capilar, você tem ali cuidados corporal, tem vários protocolos, inclusive o protocolo, já soube que o protocolo mais vendido do mês passado foi o protocolo de emagrecimento que a gente mostrou dentro do Curta Empreender, hein, pessoal? E se você quiser comprar algum produto do Santo Remédio lá no site, usa o cupom, tá bom? Já quero, cupom Já Quero, tudo junto, sem acento, cupom Já Quero, você vai ter um desconto mega especial aqui cedido para a audiência do Curta Empreender, hein? Então acessa lá o santoremedio.com.br ou lê o QR Code que vai aparecer aqui, coloca o cupom Já Quero lá e bota o teu endereço, vai receber no conforto do teu lar, na tua empresa, onde você quiser, com a garantia Santo Remédio. E
falando nisso, o Santo Remédio mandou um produtinho aqui, ó, que é um creme para as mãos, é um produto que vai entrar em breve no nosso portfólio lá, tá? Presentinho aqui para a Darlene do Santo Remédio, para ela usar ali Claro. no escritório, lembrar da gente. Ficar com as mãos macias, Olha cheirosa, aí. ó. Gente, gostoso, ó. E olha, Cheirinho bom. creme para as mãos e protetor, hidratante corporal, aliás, tem toque seco, viu, gente? Não fica aquela meleca na mão o dia todo, é um negócio fantástico. Vocês precisam conhecer a linha do Santo Remédio. Bem, um agradecimento especial ao patrocinador, né, Santo Remédio, que tem nos acompanhado durante esse período todo. Sou muito grato e obrigado. Você entra lá no site Darlene. Esse é um quadro patrocinado pelo Santo Remédio. Tem uma pergunta fantástica, né? O nome do quadro aqui é A Grande Lição. Esse quadro é top, ó. Gente, olha só a pergunta desse quadro aqui para Darlene. Darlene, aqui acreditamos que todo grande empreendedor carrega uma grande lição dentro de si, que aprendeu no momento de aparente fracasso. Qual foi seu maior erro, qual foi o maior erro da sua vida e o que ele ensinou que nenhum curso, nenhuma faculdade consegue ensinar? Você entendeu? Entendi. Qual foi aquele grande erro que você cometeu na sua vida que foi uma grande lição, é claro? O grande erro que eu cometi na minha vida foi confiar nas pessoas erradas. E infelizmente eu confiei numa determinada pessoa, achando que ela ia me ajudar, ia ser minha amiga, mas não. Ela só estava, pegando informação. Sondando, para poder mais lá na frente dar a punhalada nas costas. E desde então, a minha vida, tudo em relação à minha vida, eu não conto para ninguém, a não ser para minha mãe. E para Deus, é claro, né? São só essas duas pessoas que eu conto alguma coisa relacionada à minha vida. Sim. De fato, foi uma grande lição, né? Muito, porque, rapaz, para mim sair do quarto foi luta. Foi desse tipo de decepção, assim, de se trancar no quarto Se trancar no quarto e chorar, viver aquele luto para depois tu conseguir te reerguer. Imagina ter esse traumático. E foi empresarial mesmo a experiência, a questão... Sim. Justamente nesse ramo que a gente trabalha. Puxa, imagino. Decepcionante, mas foi uma grande lição, né, Darlene? Muito, muito grande. Fica como lição também para quem está ouvindo a gente? Para quem está ouvindo e para quem está querendo iniciar qualquer negócio, né? Eu creio que você tem que saber realmente ter... eu acho que é maturidade. Eu não tive maturidade. A maturidade que eu tinha lá atrás, eu não tinha a que eu tinha. Eu precisava ter essa maturidade. Eu creio isso, né? E eu não tinha. E a partir do momento que eu adquiri essa maturidade, para eu confiar nas pessoas é bem complicado. Mas não quer dizer que você não confia em ninguém também, né? Não, claro que não. Longe disso. Só amadureceu esse discernimento. Só amadureceu disso. Perfeito. Pô, legal, Darlene. Enfim, eu creio que todo grande empresário, né, que tem todo empreendedor, não vou nem chamar de empresário, mas todo empreendedor, seja um empreendedor que empreende no seu próprio CNPJ, no seu próprio negócio, ou no CNPJ de outra pessoa, né, da empresa que trabalha, ou um empreendedor que empreende na comunidade, que empreende uma liderança, enfim, que empreende nos estudos, né? Você pode empreender em várias coisas. Eu imagino que todo grande empreendedor, todo empreendedor que está nessa trajetória há um pouco mais de tempo, deve ter uma grande lição, essa que foi a Darlene, e que é muito importante, né? É bom a gente aprender essa aqui cedo, né, Darlene? É bom aprender essa cedo, que eu aprendi na força do ódio. Eita! Mas vamos lá, Darlene, agora tem um outro quadro muito legal e hoje eu empilhei um quadro em cima do outro, porque eu esqueci de apresentar o outro quadro antes. Vou me confessar, você que já conhece a nossa dinâmica aqui do Curto Empreender, vamos soltar um outro quadro aqui. Esse quadro é muito legal, é um quadro de rapidinhas, são perguntas pequenininhas ali que você pode dar a sua resposta ali bem rapidinha, pequenininha mesmo, para a gente conhecer melhor a Darlene também, o negócio dela, né? Como é que ela pensa, enfim, como é que elas fazem as coisas. Vamos lá, Darlene. Eu vou ler, tá? Que não dava para decorar tudo. Um livro que mudou a tua visão de negócios. É um livro do Thiago Brunet,
se eu não me engano, é como fazer influenciar, uma coisa assim, um livro. É isso. E tem um do Thiago Brunet também. É parecido o nome os nomes. Pronto, a gente vai pesquisar. Vai pesquisar. Eu vou pedir para o nosso editor, Cláudio Flop, colocar aqui embaixo para a gente vai pesquisar o livro. É o do Thiago Brunet, mais top, ó. Vamos avançar aqui. É um empreendedor que te inspira. O empreendedor que me inspira foi o Guilherme Machado. Guilherme Machado. O que ele faz? Desculpa, eu não conheço o Guilherme Machado. O que ele faz? O Guilherme Machado, ele também nessa área do ramo imobiliário. Legal. Ele também é empreendedor, corretor de imóveis. E tudo o que eu sei hoje, tudo que eu aprendi hoje foi justamente nas palestras dele, nos estudos dele, nos podcasts dele, foi com ele. Quem quiser ser bem sucedido nesse ramo, pode. Guilherme Machado. Bom demais, bom saber. Um hábito indispensável para vender mais. Um hábito indispensável para vender mais é meu devocional. Qual é que você tem algum específico ou é mesmo joelhar, orar? Como é que é? Só ajoelhar e orar. Literalmente conversar com Deus. Só conversar com Deus. Eu seria muito indiscreto se perguntar, conversar o quê? Eu converso com Deus basicamente todo o meu dia. Como é que vai ser o meu dia? Como é que vai ser o dia da Darlene? Legal. Aí eu sempre entrego para ele. Eu digo, Deus está aqui, consagro esse dia a ti. Que a tua mão esteja comigo em mais um dia. E que tudo que eu fizer seja da tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Maravilha. Pronto. Não posso ser. É meu principal. Acordei, joelho no chão. Maravilha, Darlene. Uma negociação que para você foi inesquecível. Só se você puder compartilhar também. Minha negociação inesquecível foi quando eu iniciei na corretagem. Minha primeira cliente foi inesquecível, porque eu entendia pouco do processo de negociação, né? Nem do processo de documentação, avaliação, nada, mas de negociar. Então ela foi inesquecível, porque eu consegui fazer sozinha e explicar sozinha para o cliente a minha primeira negociação, a minha primeira venda. Legal. Essa foi inesquecível. Tua primeira venda. E tenho contato com a cliente até hoje. É mesmo? Me convidou para o chá de bebê dela, tudo, até hoje, porque eu não consegui. Virou... É inesquecível, porque faz parte até hoje do teu dia, né? Até hoje do meu dia. Que bom, Darlene. Um sonho que você ainda deseja realizar? Só se puder contar. O sonho que eu ainda desejo realizar, que se Jesus não voltar até lá, é ter o meu apartamento vista mar. Legal. É um sonho meu mesmo. E quando eu levo minha filha para brincar ali na litorânea, né, naqueles parquinhos que tem ali, eu sempre passo e fico olhando ali. Eu digo, não, eu vou ter um apartamento aqui. Eu já começo a declarar. Que bênção. Uma palavra que para você define o que é empreendedorismo. Eu acho que... Caraca. Difícil demais? Que não seja uma palavra, fala sobre Pois é, porque eu acho que determinação e fé seriam as palavras exatas que determinam a minha vida de empreendedorismo. Determinação e fé. Maravilha, maravilha. Darlene, se você... E essa aqui eu vou deixar, você pode falar mais. A gente está chegando no finalzinho, viu, pessoal, do nosso podcast. Mas se você tivesse a oportunidade de conversar com a Darlene, lá do passado, que está começando hoje, né? Se você encontrasse aquela Darlene hoje, o que você diria para ela? Qual era o grande conselho que você daria para a Darlene que está começando lá no passado? Quem vai aconselhar a Darlene do passado é a Darlene de hoje, hein? Que já tem toda essa expertise, toda essa maturidade, que já vivenciou muita coisa, que é empresária, mãe, esposa, tem uma equipe em Atins, Barreirinha, São Luís. Vou passar esse filme aqui que tu contou para mim, né? Que está participando aí do dia a dia das maiores construtoras aqui de São Luís do Maranhão, posicionando os melhores empreendimentos por aqui. Uma equipe treinada por você que demorou, mas chegou. O que você diria para aquela Darlenezinha lá no começo? Eu diria assim, mesmo com medo,
você foi? Porque a bichinha tava com medo, ó. Muito medo de não dar certo, de quebrar a cara, de antigamente, a Darlene de antes, ela ouvia muito que as pessoas falavam sobre ela. Então, o conselho que eu daria, não escuta, só vai. Só vai porque o céu é o limite. Não escuta, vai com medo mesmo, vai com medo naquele friozinho da barriga que tu sabe que tu vai conseguir. Legal. Mas o medo deixava ela meio recuada. Aí hoje, estamos aí. Esse é o conselho, só ir. Pula e vai. Pula e vai. Que bom, Darlene. Pessoal, estamos chegando ao final do Curta Empreender, esse episódio maravilhoso aqui que eu estou conversando ainda com a Darlene. Mas o podcast tem que encerrar, eu preciso liberar a Darlene também, né? Darlene, fala para o pessoal sobre tuas redes sociais, rede social da Prime, como é que te acha, onde é que as pessoas podem vir falar com você, com o teu time. Pois bom, pronto. Vocês podem encontrar a gente no WhatsApp, né? Não sei se tu vai colocar aqui o númerozinho, o QR Code. Posso, vamos sim. Né? 98 991 19 3199. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp. Vai ter pessoas capacitadas para te atender e te direcionar para o corretor para estar falando contigo. A gente também está no Instagram, @PrimeMóveis_oficial. E o meu, @Darlene Pinheiro, né? Qualquer coisa, se você quiser vir aqui conhecer a gente, não precisa nem agendar, só quer vir aqui conhecer, entender um pouco do processo, pode vir. A gente fica aqui na Avenida dos Holandeses, no Center Bandeira Plaza, loja 15. Você vai ver logo o nome grandão, Prime Imóveis, e a logo da Caixa Econômica Federal, que a gente é correspondente da Caixa Econômica. Então vai estar aqui, estaremos aqui para te atender da melhor forma possível. Pronto, chegando aqui no Bandeira Plaza. Bandeira Plaza. Olha pra cima, só olha pra fala cima, com Deus, abre o olho, aí você vai ver logo a placona da praia. Isso, pronto, gostei. É isso aí. Bem, pessoal, agradecimentos mais uma vez, Santo Remédio, que caminha com a gente, né? Cajá Experience, que cuida do podcast Curta Empreender. Quero agradecer demais a Darlene Pinheiro por nos receber aqui na Prime, né, o local de trabalho dela, conversar conosco, abrir o coração, contar sobre empreendedorismo, né, sobre liderança, mentalidade. Agradeço demais, viu, Darlene, por nos receber aqui. Como eu falei no início, demorou, mas saiu, né? Demorou, mas saiu. Tudo no tempo de Deus, tudo no tempo certo. Isso é bom demais. E ainda, só para a gente finalizar, Darlene, você quer deixar alguma mensagem para a audiência que está te ouvindo agora? O que você quiser, essa câmera aqui é sua, pode, se você quiser deixar uma mensagem, fica à vontade. A mensagem que eu poderia deixar hoje para você que está ouvindo o podcast, né, seria mesmo espiritual mesmo, gente, porque não tem como eu não falar de Deus, até porque eu vivo e sobrevivo Deus, então eu acho que eu estou de pé todos os dias. Que nem eu falo aqui para o nosso time, a porta da Prime, as portas daqui só estão abertas porque é permissão de Deus, né? Então, o que eu falo é sempre você ter Deus todos os dias da tua vida, entregar tua vida para Deus, falar com Deus, independente do momento que tu esteja vivendo, sendo bom, sendo ruim, sendo na fase difícil, na fase boa, mas você tá ali com Deus agarradinho, não larga de forma alguma, vai ser difícil, mas você vai ver que Deus vai responder a tua oração na forma que tu menos esperar. Legal. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um Curta Empreender. Quero agradecer, por último aqui, sempre o time da Cajá, na pessoa do Cláudio Flop, que faz nossas edições e pós-produções, né? Tainara, Lucena, que nos ajuda aqui fazendo roteiro, né? Enfim, parte de cenográfica também, produção, ajuda em tudo, a Tainara. Tá? Agradecendo nossos patrocinadores, Santo Remédio, Cajá, agradecer Darlene, agradecer Papai do Céu, obrigado Deus por mais esse episódio. E é isso, pessoal, você pode empreender na tua família, no CNPJ do teu contratante, na tua empresa, na tua comunidade, na tua igreja, onde você quiser, no seu intelecto, né? Enfim, na tua mentalidade, o importante é curta empreender. Flop, créditos.
É isso aí, pessoal. Obrigado, Darlene. Obrigada. Adorei Eu que estar aqui. agradeço.